com a graça de Deus. Então nós vamos começar falando um pouquinho com vocês, através da palavra de Deus. Quero que vocês peguem comigo a palavra de Deus. A primeira palavra que eu quero que vocês peguem, porque nós vamos pegar várias. A primeira palavra está em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Capítulo 5, versículo 13. Amém? A palavra diz assim para nós: vós, irmãos, tem uns que não achou ainda, né? Gálatas 5:13. A Bíblia da Ave Maria, 1497. 1497. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Eu quero que você olhe para o teu irmão agora, porque a gente pode olhar, a gente de repente não tem como tirar a máscara, mas a gente tem como olhar para a pessoa e a gente tem como falar, né? Você vai dizer então para este irmão que está do teu lado aí, que ele foi chamado para liberdade. É a primeira coisa que nós precisamos entender. Essas palavras é muito bom vocês ir grifando, marcando, porque a palavra de Deus é para mim. Ela foi escrita para mim. Quando ela foi escrita, Deus usou de quem estava escrevendo para escrever para mim. Ela é de maneira pessoal, ela é minha, esta palavra. Então, eu preciso entender esta palavra, porque essa palavra a gente vai usar ela daqui a pouco. Liberdade. A gente precisa entender esta palavra liberdade, porque muitos ainda não entendem a palavra liberdade. Vós, irmãos, fostes chamados ao quê? Pode ser mais alto, né? Vós, irmão, fostes chamados à liberdade. Então, a primeira coisa que Deus orienta no livro de Gálatas é que nós somos chamados à liberdade. Daí tem depois disso tem um ponto, encerrou. Aí ele começa uma outra coisa. E ele começa dizendo para nós o seguinte: não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos um dos outros pela caridade, porque toda lei se encerra num só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais, vede que não acabeis por vos destruirdes uns aos outros. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes são os da carne, pois são contrários uns dos outros, e por isso que não fazeis o que querereis. Se porém vos deixais, guiar pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são estas. Vamos falar em voz alta para a gente gravar? Quais que são as obras da carne? Então vou repetir para vocês escutarem bem. As obras da carne, é Deus que está falando, são estas:
fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Destas coisas vos previno, como já vos preveni. Agora preste atenção e risque esse versículo. Os que a praticarem não herdarão o reino de Deus. É muito sério isso, e é muito grave. Risca para vocês nunca dizer que ninguém avisou vocês, não orientou. Os que a praticarem não herdarão o reino de Deus. Bem, vamos ver lá em Apocalipse capítulo 21, o resultado de quem não obedece e de quem pratica estas coisas. Vamos lá, Apocalipse 21, Apocalipse 21, versículo 7. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei Deus, e ele será meu filho. Agora, os tíbios, os infiéis, os depravados, os homicidas, os impuros, os maléficos, os idólatras e todos os mentirosos terão como quinhão o tanque ardente de fogo e enxofre, a segunda morte. Que significa que você vai ter o quê? O inferno. Pode até escrever isso. O inferno. Bom, vamos pegar mais uma palavra ainda. Vamos lá para Romanos, capítulo 6, versículo 12. Romanos 6, versículo 12. Romanos 6, versículo 12. Não reine, pois o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeçais aos seus apetites. Nem ofereçais os vossos membros ao pecado, como instrumentos do mal. Oferecei-vos a Deus como vivos, salvos da morte, para que os vossos membros sejam instrumentos do bem a seu serviço. O pecado já não vos dominará, porque agora não estáis mais sobre a lei, e sim sobre a graça. Então, havemos de pecar pelo fato de não estarmos sobre a lei, mas sobre a graça? De modo algum. Não sabeis que quando vos ofereceis alguém para lhe obedecer, sois escravo daquele a quem obedeceis, quer seja do pecado para a morte, quer seja da obediência à justiça. Graças a Deus, porém, que depois de ter sido escravo do pecado, obedecestes de coração à regra da doutrina, da qual tendes sido instruídos, e libertados do pecado, vos tornastes servo da justiça. Palavra do Senhor. Vamos pegar agora outra palavra, e ele vai continuar aqui, se vocês continuarem lendo, vai falar de toda a raiz da impureza, como a gente viu.
Pegue comigo agora Efésios, carta de Efésios, e nós vamos meditar como deve ser a conduta cristã de uma pessoa. Efésios 4:17. Portanto, eis que digo e conjuro no Senhor: não persistais em viver como os pagãos, que andam à mercê de suas ideias frívolas. Tenham o entendimento obscurecido, sua ignorância e endurecimento do seu coração, mantenham-os afastados da vida de Deus. Indolentes, entregaram-se à dissolução, a prática apaixonada de toda espécie de impureza. Vós, porém, não foi para isso, presta atenção, que vos tornastes discípulos de Cristo, se é que ouvistes e dele aprendestes, como convém a verdade em Deus, em Jesus. Renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pela concupiscências enganadoras. Renovai sem cessar o sentimento de vossa alma, e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Por isso, renunciai à mentira. Fale cada um a seu próximo a verdade, pois somos membros uns dos outros. Mesmo em cólera não pequeis. Não se põe o sol sobre o vosso ressentimento. Não deis lugar ao demônio. Quem era ladrão, não torne a roubar. Antes, trabalhe seriamente para realizar o bem com as suas próprias mãos, para ter com que socorrer os necessitados. Nenhuma palavra má sai da vossa boca, mas somente o que for útil para edificação, sempre que for possível, e benfazeja aos que ouvem. Não contristeis o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, indignação, gritaria, calúnia, seja desterrados do meio de vós, bem como toda malícia. Antes seja uns com os outros bondosos e compassivos. Perdoai-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados. Progredi na caridade, segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus, como oferenda e sacrifício de agradável odor. Quanto à fornicação, à impureza, sobre qualquer forma ou avareza, que disso nem se faça menção entre vós, como convém os santos. Nada de obscenidades, de conversas tolas ou levianas, porque tais coisas não convêm. Em vez disso, ações de graças, porque sabei o bem, nenhum dissoluto, ou impuro, ou avarento, verdadeiros idólatras, terá herança no reino de Cristo e de Deus. E ninguém vos seduza com vãs discursos. Esses são os pecados que atraem a ira de Deus sobre os rebeldes. Não vos comprometais com eles. Outrora eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Comportai-vos como verdadeiras luzes. Ora, o fruto da luz é bondade, justiça,
e verdade. Procurai o que é agradável ao Senhor, e não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente, porque as coisas que tais homens fazem ocultamente é vergonhoso até falar delas. Mas tudo isto, ao ser reprovado, torna-se manifesto pela luz, e tudo que se manifesta deste modo torna-se luz. Por isto a Escritura diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveitam ciosamente o tempo, pois os dias são maus. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Recitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai e celebrai de todo o coração os louvores do Senhor. Rendei graças sem cessar e por todas as coisas a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É muita informação, mas digo para vocês, todas as informações dizem as mesmas coisas. E está dizendo para nós o que em tudo. Vamos ver se vocês prestaram atenção. O que? Que povo silencioso, né? Vocês estão bom para fazer uma semana de retiro comigo lá em Ponta Grossa. Gente silenciosa assim que a gente precisa lá. O que o Senhor diz? Vocês são? O Senhor está dizendo para nós que nós devemos viver uma vida de pecado. Saímos hoje desse retiro, podemos fazer da nossa vida o que nós queremos, podemos dizer: a vida é minha, eu faço o que eu quero. É isso que Deus está nos orientando? De jeito nenhum. Primeiro, eu preciso entender que a vida não é minha, ela é de Deus. Um grande exemplo disso é essa pandemia. Se a vida fosse controlada pelo homem, as pessoas morreriam com vírus ou com outra doença? Não. Então, se tem uma coisa que pode ter o dinheiro mais, pode ter todo o dinheiro do mundo, pode ter todo o poder do mundo nas mãos, é capaz de controlar um vírus como esse? Não é. Só Deus pode dar a ciência para o homem, a inteligência, a sabedoria, o entendimento para desenvolver uma vacina, para desenvolver também um estudo de como combater estas doenças. Mas o homem sem Deus, ele não serve para nada. Eu preciso ter consciência que a partir do momento que eu fui batizado, que Deus me marcou com a marca de santo, de profeta, de rei, a partir desse momento eu me torno filho amado de Deus. Compreender que eu vim para este mundo para poder fazer uma experiência aqui agora do que é o céu. Olha que coisa maravilhosa isso. Deus me põe nesta terra para mostrar para mim: filho, você tem 10 anos para viver nessa terra, você tem 20, você tem 80, você tem 90. Mas esse tempo que você tem, você precisa se render
ao senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem alguém que é Pai, Pai que te ama com amor eterno, e por te amar tanto, 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 é que eu faço um caminho para você, eu deixo para você a palavra de Deus, aonde é o caminho, é o teu GPS, que vai te conduzindo, vai te levando para um lugar que um dia nós vamos morar eternamente, que é o céu. Mas tem que seguir este caminho, não dá para desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Mas talvez você, como jovem, pode dizer assim: irmã, Deus pôs todas essas coisas maravilhosas aqui na terra, e a gente não pode usufruir de tudo isso? Sim, pode. Tudo que temos na terra que é bom para o homem, podemos usufruir, dentro de um equilíbrio, dentro de uma obediência à voz de Deus. Podemos sim fazer as coisas boas da terra, mas sem ser escravo delas. É muito diferente. Eu posso sair, eu posso talvez ir num baile, né? Talvez numa festinha dos meus amigos, posso. Mas eu preciso ter um entendimento do que a palavra de Deus me pede. Não é porque eu estou lá na minha faculdade que todo mundo bebe e todo mundo enche a cara e eu preciso também fazer igual. Se eu tenho uma consciência formada dentro de mim que beber demais já é um vício, e eu trabalho com isso, posso dizer para você, se tem uma maldição que entra na vida de um jovem, é a bebida, porque ninguém fica só com um copo. O demônio é tão astuto que ele só precisa de uma brecha pequena para fazer um estrago na vida da pessoa. Ninguém fica só com uma maconha, não se iluda. Ninguém fica só com narguile, né, que agora está na moda. Não, isso é uma praga quando entra na vida da pessoa. Então é melhor não beber, é melhor não beber. Se vocês querem um conselho de alguém que entende da vida de um jovem, de um adulto, e do estrago que faz na vida das pessoas, é melhor beber água benta. Sim, bebe suco, cuida da tua saúde enquanto você pode, enquanto você tem um controle nas mãos. Porque não tem coisa pior do que quando aqueles meninos chegam jovem para nós, que não tem mais o equilíbrio nas mãos, porque agora eu preciso depender de uma chácara para me recuperar, e é fácil quando o vício entra, meus amados, para mandar ele embora, é muito mais esforço e empenho. Não pensem vocês que é fácil. Então não caia na armadilha, porque todo mundo faz, eu tenho que fazer. Não, tem muita gente que não faz. É que infelizmente não fala de quem não faz, só fala de quem faz. Mas você pode ser o profeta da tua escola, você pode ser a profeta do teu trabalho, sendo que você é na essência, tendo Deus como centro da tua história. Você pode fazer a diferença sendo quem você é. Você é filho amado de Deus, nasceu para ser feliz, e para ser feliz eu não preciso das coisas do mundo. Para ter coragem de fazer uma cirurgia depois de médico, você não precisa usar uma droga, você só precisa encher a tua alma de Deus, do Espírito Santo. E quem comunga Jesus tem uma alma pentecostal, tem coragem, tem ousadia. Então o que você precisa ser não é igual a todo mundo. Você precisa ser filho amado de Deus, viver o teu céu aqui e agora. Não tem coisa mais maravilhosa do mundo do que a gente ser diferente. Eu lembro da minha faculdade,
Era eu e a Clícia. Vocês viram nas minhas redes sociais a história da Clícia, que é a mãe da Ana Carolina, que a Ana Carolina está ali, filha da Cida. Fica de pé para eles verem vocês duas. Essa é a Ana Carolina e a mãe da Clícia. Ontem passou o nosso programa, o último programa que ela fez comigo. E naquele programa simplesmente ela fala quem ela é. Gente, nós duas dentro da faculdade, nós dávamos trabalho para os professores, para os alunos. Porque a gente era muito humilhada naquela época. Muito humilhada por aqueles que não professavam a mesma fé que a gente. Quando a gente colocava uma camiseta de Jesus, era motivo de zombaria dentro da sala de aula. Mas, gente, eu me sentia tão honrada por alguém estar me perseguindo porque eu era de Deus. Nunca isso me tirou a serenidade. Pensa numa pessoa que se sentia honrada porque eu era diferente. A Clícia era diferente. Nós éramos diferentes. E por isso que quando essa Covid, veio e levou ela 13 dias internada, e Deus a levou para o céu. O motivo hoje é motivo de louvor, porque eu sei que ela está no lugar que ainda um dia eu quero chegar. E eu vou chegar, porque toda a minha vida eu direciono os meus pensamentos para a eternidade. E eu quero de novo fazer festa com ela no céu. E por isso eu vou chegar no céu. Porque eu nasci para viver o céu. E eu já vivo aqui na terra. Eu já sei como é o céu. Basta você ficar na adoração, na presença de Jesus. Basta comungar Jesus. Basta viver a palavra de Deus. Basta fazer o bem. Basta colocar essa palavra que está dita em Efésios: bondade, justiça e verdade. Você já está vivendo o céu. A Clícia não teve medo. Tenho certeza que na hora da morte dela, ela não teve medo de ir voando para o céu. Era o maior sonho dela. Ela dizia para mim nos últimos dias: eu já não aguento mais esse mundo. Esse mundo está difícil de viver nele. Nós estamos vivendo um tempo, e não se iluda. Como diz a palavra de Efésios, os dias são maus. Não se iluda que esse tempo vai acabar logo. Esse tempo ainda, eu acredito que está apenas começando. E por isso que aqueles que não rezarem agora, aqueles que não tiver consciência que precisam de uma comunidade para ser sustentado, para poder ser amado, para poder também junto trilhar um caminho rumo ao céu, pode ser que também não dê conta. Não seja orgulhoso de achar que você vai conseguir sozinho. Não consegue. Ninguém consegue viver sozinho. Enquanto as coisas estão bem, até você consegue administrar. Mas na hora que uma ansiedade entra em você, que você depende de um remédio, na hora que uma depressão entra e você precisa de um remédio, na hora que uma morte entra na família, e eu louvo a Deus pela família da Clícia. A Clícia deixou um legado para esta família. Sofre, claro, faz parte. Quem ama sofre, sente saudade, chora, mas tudo dentro de um equilíbrio de Deus, tudo dentro de uma visão, fazendo da dor a transcendência, de enxergar que o outro está bem, está feliz, que é tudo que ela queria. Ela rezou para isso, a vida inteira a gente rezou para isso, para ver Deus face a face. Essa
essa tem que ser a nossa motivação de oração. Eu não tenho que ficar implorando, olha, você tem que rezar todo dia, olha, você tem que acordar, rezar um terço, você tem que sentir saudade de Deus, você tem que se confessar, você tem que ir para a missa. São coisas que já estão dentro do nosso ser, pelo poder do nosso batismo. Esta saudade de Deus, ela já pertence à nossa interioridade, ela está dentro de nós. Não precisa o coordenador do grupo ficar falando, olha, vocês têm que vir fazer um retiro, ó, vocês têm que rezar, ó, vocês têm que ser fiel ao grupo. Precisa? Não, já está tudo dentro da gente, o compromisso. Eu só preciso ser fiel. E quem está me dizendo para ser fiel é a Bíblia, é a palavra. A palavra está dizendo para mim, já começa dizendo, que quem pratica o pecado de fornicação, olha como isso é sério, gente. Quem praticar, quem já está na prática do pecado da fornicação, porque hoje há uma vida muito pagã na vida dos nossos jovens. Ontem a gente vinha conversando isso dentro do carro, eu, a Amanda, a Ana, o Anderson e a Karina. Hoje você vê uma adolescente que já tem uma vida sexual ativa e acha isso muito normal. Só que veja bem, se esta pessoa morre com este pecado, sem tempo de fazer uma confissão, sem tempo de um arrependimento, o que está dizendo a palavra de Deus em Gálatas? E também não só em Gálatas, em outros textos que eu li para você, Apocalipse, o que está dizendo? Esta pessoa não vai herdar o reino de Deus. Gente, isso é muito sério. Você já imaginou você passar a eternidade inteira no inferno, sem nunca mais ter a possibilidade de experimentar a paz, a alegria, de experimentar a verdadeira felicidade? E às vezes a gente brinca com isso. A mentira. Às vezes a gente comete uma mentira para a mãe, né? Não é capaz de dizer a verdade. Olha, mãe, eu estou indo visitar meu amigo. Na verdade você está indo dormir com a tua namorada. É uma mentira. E você está mentindo para quem? Você está mentindo para Deus. E o pai da mentira quem é? O demônio. Então você já tem um demônio da fornicação, que é ter relação sexual antes do casamento, é um demônio. Você tem mais um demônio, que é o demônio da mentira. E se você bebe ainda para praticar esse ato, você tem mais um demônio, que é o demônio da bebedeira, do vício. Então, em um momento você pode ter 3 demônios com você, agindo livremente na tua vida. Aí por isso, as tuas coisas ficam amarradas. Tudo que você vai fazer, as coisas não andam. Aí você pode dizer assim, irmã, mas viver uma vida dessa também não é viver. Eu digo para você, é viver. Quem vive é quem vive livre. A liberdade é esta. Eu tenho a opção de pecar e eu renuncio o pecado. Eu tenho a opção de não rezar e eu renuncio esse sentimento, esta preguiça, porque eu sei que a preguiça é um pecado capital, é um demônio forte e poderoso. Então eu renuncio este pecado da preguiça. Eu não quero ir até a igreja, eu renuncio. Eu não preciso ficar esperando a minha mãe falar, filho, vai confessar. Não, a salvação é pessoal. Ah, irmã, mas eu ainda sou novinho. Mas se você ver as histórias dos santos, esses dias mesmo foi a história de São Luís. Ele tomou a decisão de viver a santidade desde que nasceu. Se a gente pode viver o pecado desde pequeno, por que não podemos viver a santidade? Então eu preciso ter muita vida de oração. Meus amados, sem vida de oração, não tem como a gente adquirir a autoridade, não tem como a gente adquirir
o prazer maior da vida. E o maior dos prazeres da vida não é pecado, é viver em estado de graça, é não pecar. É muito maior do que o prazer do sexo, do que o prazer da droga, do que o prazer de uma masturbação, do que o prazer da gula, do que o prazer talvez de passear, conhecer todos os lugares do mundo. O prazer de não pecar, ele é o maior prazer do mundo. Esta satisfação da alma que nós não temos, que nós ainda não atingimos, e precisamos dobrar o nosso joelho no chão, reverenciar alguém que nos deu a vida. E se o Senhor nos deu a vida, eu preciso cuidar desta vida como Deus quer, não é como eu quero. E talvez a gente nunca viu tantos jovens morrer igual nesta pandemia. Meus amados, aquele jovem que parece que tinha uma vida inteira, né? Foi cefado, criança, adolescente. Então, eu vim para este mundo não foi para ser infeliz. Eu vim para esse mundo para viver a felicidade de Deus. E como é bom viver o prazer de ter uma vida mergulhada em Deus, o prazer de adorar Jesus, o prazer de ir à missa, de comungar o corpo e o sangue de Jesus, o prazer de buscar a santidade, de conhecer a palavra de Deus, de estudar a Bíblia, de estudar bons livros da igreja, de estar num grupo como esse. E eu digo para vocês aqui, se só vocês aqui viver uma vida de santidade plena, de fogo mesmo, a santidade de vocês vai atrair uma multidão de homens e de mulheres santos para esse grupo. Esse grupo vai formar novos padres para a igreja santo, vai formar novos casais santos para a igreja, vai formar novas crianças santas para a igreja, vai formar novas religiosas santas para a igreja, novos médicos, novos juízes, novos advogados santos para a igreja. Então, se uma pessoa ora de São Luís, de Santo Afonso Maria de Ligório, que está aqui no meio de nós, uma pessoa, quando ela tem vida de oração, Santo Afonso diz assim para nós: são tão preciosas a Deus as nossas orações, que Ele destinou os anjos para lhe apresentar imediatamente as que estamos fazendo. Os anjos de Santo Hilário presidem as orações dos fiéis e diariamente as oferecem a Deus. E este, exatamente aquele sagrado incenso, isto é, as orações dos santos, que São João viu subir ao Senhor, oferecido pelas mãos dos anjos, escreveu o mesmo santo apóstolo. E a oração dos apóstolos são como redomas de ouro, cheias de suave perfume e muito agradáveis a Deus. Se você quer adquirir autoridade na tua vida de oração, em tudo que você faz, renuncie ao pecado. Leve uma vida de esforço. Não é fácil renunciar à prática do pecado. O demônio é tão astuto que ele sabe aonde é a nossa fraqueza e ele quer nos aprisionar. Por isso o demônio é mentiroso. Ele quer fazer você acreditar que você não é capaz de vencer esse pecado. Mas como se vence um pecado tão grande na minha vida? Jesus disse: com jejum, penitência e oração. O jejum, se vocês querem ter experiência profunda do sobrenatural, o jejum é uma arma milagrosa para se adquirir a experiência mais profunda do amor de Deus. Como é maravilhoso quando a gente faz a experiência de São Francisco de Assis,
A gente manda o demônio embora pela força do jejum. Mas para melhor compreendermos quanto vale junto de Deus as nossas orações, basta ler a Sagrada Escritura, as inumeráveis promessas que Deus faz a quem reza. E aqui está o segredo para as meninas que querem se casar com um homem bom, para os meninos que querem casar com uma mulher boa. Se gesta esta mulher na oração, é no clamor. Você que é filha amada de Deus e quer passar o resto dos teus dias com um homem bom, precisa rezar, precisa dar as intenções do teu coração aos anjos do Senhor, que vão voando levar até Deus. Eu atendi esses dias uma moça que os namoros dela nunca vai para frente. Na hora que eu estava conversando com ela, Deus já me mostrou a raiz porque não perdura. A raiz era o pecado da fornicação. Eu olhei para ela e disse assim: o teu namoro com esses rapazes é um namoro santo? Ela disse: não, irmão, nenhum. Eu falei: então é por isso. O devorador rouba a graça por causa do pecado. Enquanto você estiver doando o teu corpo para um homem, que ele nunca vai conhecer o teu coração e a tua alma. Um homem e uma mulher não pode casar com o corpo um do outro, tem que casar com a alma. O corpo, com o passar do tempo, perde até mesmo as suas atividades mais naturais da vida, que é o movimento das pernas, de andar bem. Com a idade, as pessoas às vezes ficam numa cadeira de roda, que não conseguem andar direito. Mas se você casa com essa pessoa por causa do corpo dela, às vezes no primeiro filho o corpo dela já não fica mais igual como estava. E aí, se você casou com o corpo, você vai conseguir viver com essa mulher? Não. Uma alma se encontra com outra alma, e há uma fusão do Espírito Santo. E esta fusão do Espírito Santo é um sustento verdadeiro de milagre, de prodígio, para que o outro possa prosseguir até que a morte os separa. Você pode ver quando você vê um casal muito apaixonado um pelo outro, porque casou com o objetivo de fazer a vontade de Deus e obedecer este mandamento. Obedecer a palavra de Deus é ficar com o outro até que a morte os separa. A gente hoje não vê o que nas pessoas? Perseverança, persistência. Vocês já viram como as pessoas não têm paciência mais com nada? Tudo se acaba muito rápido. Por quê? Porque não reza. Deus está falando aqui. Deus está dizendo: clama por mim e eu te ouvirei. Jeremias 33:3. Clama por mim e eu te ouvirei. Tá aí outra coisa que nós às vezes não fazemos: clamar. Vocês têm um testemunho aqui desse grupo do Felipe. Ele não só clamou por Deus, né? Ele persistiu comigo. Porque quem me conhece sabe que a minha agenda é quase um milagre para conseguir uma vaga. Pode dizer que seja um milagre até. A minha vida hoje é uma vida muito intensa para Deus. E quem caminha comigo sabe dizer que eu não tenho mais tempo para nada. É uma vida totalmente entregue nas mãos do Senhor. Então, se ele não tivesse persistido, né? Mandava 1000 recados, eu não respondia, continuava mandando, não respondia, continuava mandando, eu não respondia, até que uma hora eu falei: vou dar atenção para esse menino. 1 ano, gente, foi isso, viu? Não foi um dia, não. Invoca-me e eu te livrarei. Salmo 49:15. Invoca-me e eu te livrarei desta tentação.
E eu te livrarei desses falsos amigos que diz para você na tua cabeça: para quem lá um sábado rezar, meu filho, vai fazer outra coisa. Ainda bem que vocês não deram atenção à voz do inimigo, né? Quem que pede para a gente não rezar não é Deus, é Satanás. E usa às vezes de pessoas próximas da gente, perto da gente. Então, nós precisamos ser pessoas que entendam estas palavras de Deus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7,7. O que você tem pedido para Deus? A irmã estava rezando uma novena, pedindo para Deus um homem, e veio esta pessoa. Eu disse: quem garantiu que era esta pessoa? O demônio sabe que você estava rezando pedindo uma pessoa. Ela pode mandar uma pessoa falsa, porque se essa pessoa fosse o enviado de Deus, ela não estaria fazendo tudo isso com você. A primeira coisa que ela ia fazer com você é respeitar você, amar você, cuidar de você, porque você é uma pessoa, é uma obra-prima de Deus. E uma menina linda. Eu falei: termina esse namoro, minha filha, isso é escravidão. Ficar com um homem que bate, que agride quando está namorando, vocês acham que isso é de Deus? O que vai ser dessa mulher depois de casada? Não. As coisas de Deus não são assim. As coisas de Deus, o que diz a palavra também? Que os ciumentos, os invejosos, que mais? Quem praticar o ciúme. Gente, tem pessoas que não tem uma namorada, tem uma escrava dele. Tem que vestir a roupa que ele quer, tem que pôr o sapato que ele quer, tem que pôr, né? Naquele dia tem que ir no lugar que ele quer. A liberdade não é isso. A liberdade também é confiar. A liberdade também é dar o direito do outro. Claro que a gente vai querendo que o outro se alegre, sim, com a roupa que eu estou, mas eu não posso perder a minha essência, a minha identidade. Se eu gosto de usar vestido, eu vou parar de usar vestido porque meu namorado só quer me ver de calça. Não. As coisas que não estão dentro de um equilíbrio não podem vir do Espírito Santo. O pecado é muito fácil de entrar. Eu preciso então entender, eu preciso pedir para Deus, eu preciso bater na porta. Eu quero estudar, que curso que eu vou fazer? Deus, eu vou rezar para que a minha faculdade seja uma bênção, para que meus professores sejam uma bênção, para que eu possa tirar notas boas, mas eu vou me esforçar, rezando, estudando. Eu vou renunciar um tempo de internet, sites pornográficos, que é uma maldição que eu deixo entrar na minha vida. E eu vou começar a renunciar para poder ganhar o prazer e a graça de Deus, porque a palavra de Deus diz: tais coisas que os homens e as mulheres fazem ocultamente, é vergonhoso até falar delas. Adianta se esconder para fazer as coisas erradas? Se tem uma pessoa que está o tempo todo junto com a gente, é o demônio. O demônio, ele fica avaliando por onde ele consegue ganhar a nossa alma, que é pior. Vosso Pai que estás no céu dará bens aos que lhe pedirem. Mateus 7,11. Todo aquele que pede recebe, todo que busca acha. Lucas 11:10. Qualquer coisa que pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que estás no céu. Mateus 18:19. Você quer estudar lá nos Estados Unidos? Quer fazer talvez, né, um ano morando lá? Peça para Deus.
Reza. Se isso é da vontade de Deus, Ele vai lhe dar tudo que pedirdes. Mateus 18, 19. Tudo que pedirdes, crede que haveis de receber e que assim vos suscitará. Sucederá. Mateus 11, 24. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu vos farei. João 14, 14. Pedi tudo o que quiserdes, tudo, e vos será concedido. Tudo que tiver de acordo com a vontade de Deus. É muito bom deixar isso claro. João 15, 7. Em verdade eu vos digo, se pedires ao meu Pai alguma coisa em meu nome, Ele vos dará. João 16, 23. Existem muitos outros textos semelhantes que deixamos de citar por brevidade, mas a palavra de Deus, ela é cheia de textos assim que nos leva a uma meditação profunda da palavra. Talvez você vai dizer assim: irmã, você já não tem nem força mais para lutar contra este pecado. A tua palavra em Efésios capítulo 6, versículo 10, ela diz o que para você? O que ela está dizendo? Leia aí. Leia bem alto. Ela diz assim: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra o quê? Mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Cai alerta, as cinturas cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em todas as circunstâncias pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos, e orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador prisioneiro, e que eu saiba pregá-lo publicamente e com desassombro, como é o meu dever. Palavra do Senhor. Então, de que forma que eu vou ganhando dentro de mim fortaleza para poder renunciar todos esses pecados que nós acabamos de ler aqui em Gálatas, aonde nós vemos que é coisa muito séria. Esta palavra de Gálatas vem me orientar, vem dizer para mim que eu não posso cair nesta armadilha, nesta cilada de Satanás. O demônio, ele é astuto, por isso eu preciso dizer
para o pecado de fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúme, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras. Eu preciso dizer o meu renuncio. Eu preciso dizer o meu não. Eu preciso viver a minha vida dentro de uma integridade e de uma obediência que a palavra me deixou. E a palavra não erra quando ela me diz: renunciai tudo isso. Mas também fique sabendo, se morrer neste pecado, você corre o risco do quê? De viver o inferno eternamente. Alguém aqui quer ir para o inferno? Eu também não. Então, meus amados, não seja de mentalidade pagã, que diz assim: um dia eu me converto, eu vou estudar, eu vou cometer todos os pecados do mundo, e uma hora eu mudo de vida. Isso é mentalidade pagã. Primeiro, porque você não sabe se você tem tanto tempo assim para viver. Segundo, que você corre o risco, vivendo esta mentalidade pagã, de perder o céu eternamente. Então vale a pena arriscar? Não. Agora Deus vê o esforço. Se todos os dias você abrir a palavra para meditar, nem que for um pedaço pequeno da Bíblia, e procurar pôr em prática, se todos os dias você ainda não consegue rezar um rosário, que é 4/3 desse, mas você reza 1/3 com fidelidade, Deus enxerga as pequenas atitudes de um homem e de uma mulher, quando esse deseja uma conversão verdadeira. E não tem coisa mais prazerosa da vida do que quando você chegar aos 50 anos de idade e saber que você gastou a tua juventude fazendo bem, buscando aquilo que está dentro da palavra de Deus. Porque a coisa que eu mais admiro hoje, conversando, atendendo, essa semana mesmo, eu estava atendendo um adolescente. Quando eu escutei aquele adolescente, eu falei assim: talvez seja esse um dos maiores prazeres que Deus traz para a minha vida, é escutar um adolescente tão determinado em querer fazer a vontade de Deus. Mas como é duro quando a gente atende um adolescente rebelde, confuso, que tem uma vida muito alienada na internet, num caminho totalmente pagão, de descrédito, não professa um credo dentro dele. Agora, vocês que estão aí, convivendo todos os dias com essas pessoas, consegue ver felicidade numa pessoa dessa? O pecado, ele destrói a felicidade de um homem. Ele é o puro engano. Por isso que uma pessoa que usa droga, cada vez mais ela tem que usar uma dose mais forte, porque ela nunca está satisfeita. Aquela droga não satisfaz. A mesma coisa uma pessoa que bebe, ela vai fazendo misturas com as bebidas para ver se ela consegue fazer a experiência talvez mais forte de uma bebida, porque ela nunca vai ficar satisfeita com a bebida. Eu quero chamar a Amanda. Eu quero encerrar esse momento com o testemunho da Amanda, porque a Amanda é tão nova como todos vocês, né? A Amanda só tem 25 anos, ela é uma jovem ainda. E a Amanda tem uma vida dedicada a Deus, que tomou uma decisão na vida de servir o Senhor.
Talvez muitos podem dizer assim: Amanda está perdendo tempo, né? Vivendo uma vida dessa. Eu digo para vocês, não. Amanda, ela está investindo o tempo dela. É investimento. É investimento para quando você casar, para os teus filhos. Imagina, você vai poder dizer para o teu filho: olha, o pai teve um namoro santo. Ele tem autoridade para te educar. Ele tem autoridade para poder dizer para você: não faça isso. Quanto que isso é maravilhoso quando a gente vê, a gente não vê que a pessoa está perdendo um tempo. Ela está fazendo um investimento do tempo dela naquilo que vale a pena. Amanda hoje passa um bom tempo dela comigo, rezando. E a gente reza. A gente não só diz, a gente só não fala da oração, a gente faz a prática da oração. E como é bom quando a gente tem autoridade de rezar por uma chuva e ver a chuva parando. Quando é bom, como é bom a gente ter autoridade de rezar por uma pessoa doente e ver aquela pessoa sendo curada. Existem coisas na vida que a gente não troca por nada. É viver neste mundo aquilo que eu iniciei a pregação: o paraíso, o céu. Eu posso viver o céu vivendo dentro da vontade de Deus, e eu posso viver um inferno também ao mesmo tempo, vivendo fora da vontade de Deus. É uma vida de perturbação. A consciência nos condena e nos acusa quando fazemos coisa que não agrada ao Senhor. Lembrando sempre que a vida não é minha, eu não faço dela o que eu quero. A vida é de Deus, porque eu sou filho e filha amada do Altíssimo, e eu deixo Deus fazer da minha vida o que Ele quer. Isso é experimentar o prazer de verdade de viver nesse mundo. E essas pessoas vivem felizes, porque essas pessoas têm dentro delas um pouco do paraíso. Fazer a vontade de Deus é viver um pouco do paraíso antecipadamente. Quero que vocês entendam isso, né? Vamos. Boa tarde. Ele passou o álcool, então posso tirar a máscara? Tudo bem? Se não tá, vai ter que ficar. Como a madrinha disse, meu nome é Amanda, tenho 25 anos. E enquanto ela pregava, Deus me deu 3 estágios da minha vida para mim comentar com vocês. O primeiro deles é a misericórdia, no qual eu provei. Depois um deserto que eu não sabia explicar o que era. E depois um momento de coragem. Vou contar de uma forma muito rápida e breve. Talvez você se encaixe em algum momento da minha história. E é isso que Deus quer, né? Ele quer trazer uma resposta para você. Eu desde muito... Minha mãe sempre foi uma mulher de muita oração. Minha mãe foi serva, depois ela foi coordenadora de grupo de oração. E eu sempre via minha mãe orar muito. E sabia que existia um Deus. Minha mãe educou a gente na igreja, na missa. Mas eu sabia que existia um Deus. Mas eu nunca tinha sentido esse Deus. Você já passou por isso? Você ouve os pais falarem, ouve alguém falar: tá, eu sei que existe um Deus, mas eu nunca senti essa presença de Deus. E eu era essa jovem, eu ouvia falar de Deus, sabia dos princípios católicos, mas eu não sentia Ele. E aí eu ia, tocava no grupo de oração. Olha só como Deus, Ele trabalha até nisso, né? Não tinha ninguém para tocar no grupo de oração, e eu nunca fiz nada de técnica vocal, de instrumental, nunca. Fiz isso, foi por curiosidade mesmo. E aí Deus me empurrou para um grupo de oração que a minha mãe coordenava, e ela falava assim: não tem ninguém para tocar, você vai ter que ir. E Deus, Ele me puxou assim, eu tinha que ir mesmo, e às vezes ia brava, ia chorando, mas Deus me chamava para aquilo. E eu lembro que eu iniciei tocando no grupo de oração com 3 notas, e todas as músicas do grupo de oração, não importava quem pedia, eu só sabia tocar as 3 notas.
Mas Deus fazia as maravilhas dele naquele lugar e trabalhava no meu coração. Mas eu ainda, como uma adolescente, tudo que a madrinha falou ali para vocês de rabo era eu. Uma adolescente, eu era muito revoltada. Eu não era muito educada com a minha mãe. Eu era muito magoada com as coisas. Eu era uma pessoa muito fechada. Normalmente quando acontecia momentos assim tristes da minha casa, eu não conseguia chorar, eu me fechava, eu tinha que ser a torre forte. E isso foi construindo, né, a minha adolescência, e eu fui me perdendo, não somente no mundo, mas dentro de mim, dentro dos meus sentimentos, dentro de saber quem eu era, para que eu tinha nascido, mesmo sabendo que Deus tinha me eleito com um dom. E aí eu comecei com namoros muito precoces, e minha mãe sempre fala assim: meu Deus, Amanda, você foi que mais deu trabalho, ainda bem que Jesus te achou. Porque eu dei muito trabalho para minha mãe na minha adolescência, e provei de uma sexualidade assim, digo muito, mas muito desregrada mesmo. Com 13 anos eu já namorava, 13 anos para 14, e hoje eu olho menino de 14 anos e falo: meu Deus, o que eu tinha na cabeça? Mas com 13 anos eu já namorava. E aí eu vivi esse processo, né, de entrar, de provar as coisas. Eu fui me perdendo dentro de mim. Até num determinado momento, eu dizia ontem no carro, eu tenho a data gravada no meu coração, dia 12 de março de 2012. Foi o dia em que eu senti o Espírito Santo de Deus, sem imposição de mãos nenhuma. E aí eu fui numa festa, eu sempre digo, eu não sei nem como eu cheguei na casa da minha amiga. Imagina, com 13, 14 anos, né? E aí eu não lembro como eu cheguei, mas quando eu acordei, eu fui lavar o meu rosto, eu olhava para mim no espelho, e o Espírito Santo me lembrou de uma frase que um dia minha mãe, numa dessas minhas chegadas em casa, ela me empurrou no sofá e ela disse assim: eu não achei você no lixo. E eu lembro que naquele dia que a minha mãe falou isso, aquilo entrou no meu coração, mas a minha resposta era ira. Então eu levantei do sofá, entrei no meu quarto e fechei a porta. Mas aquilo ficou repercutindo, gravado no meu coração. E no dia 12 de março de 2012, o Espírito Santo me lembrou. Eu olhando no espelho, eu chorava, chorava, chorava. E eu dizia para mim: eu não fui achada no lixo. E a partir daquele momento, a minha vida começou a tomar rumos diferentes. O Espírito Santo falava comigo em coisas pequenas. Eu lembro que eu falei isso, acho que foi para minha, não lembro para quem que eu falei, mas eu lembro que eu falei isso. Eu estava na frente da minha casa e uma jarra quebrou, e eu olhei para a jarra e falei assim: meu Deus, a minha vida é como isso. Parecia que eu estava vendo Deus em tudo, e as pessoas começavam a rir de mim, mas eu estava vendo Deus ali, Ele estava se manifestando. E eu pensei que toda a transformação da Amanda aconteceria ali, mas eu estava muito enganada. Porque nós precisamos ter um desejo fecundo de buscar, mas nós precisamos alimentar isso. E depois desse processo eu tive um novo relacionamento, no qual eu namorei entre noivado e namoro 6 anos e meio. E aí, como eu não tinha curado essa área, como eu não tinha me aprofundado a isso, eu tinha sentido o Espírito Santo. Porque é assim, não é? No grupo de jovens, a gente sente o Espírito Santo, mas muitas vezes, muitos jovens, e eu também fui assim. O Espírito Santo fala: eu vou mudar, mas eu saio dali e no outro dia eu estou fazendo tudo igual. É ou não é? Você já viveu essa experiência? Seja corajoso e fala. Porque eu também fui assim. E eu pensei que a minha vida ia se transformar, mas não era. Eu entrei no relacionamento, não vivia castidade. 6 anos e meio entre namoro e noivado. Eu entrei numa comunidade de vida, comecei a entender os princípios. E aí é onde eu vejo mais uma vez a mão de Deus trabalhando na minha história. Onde a comunidade de vida era uma comunidade muito pequena, então eu precisava de formadores. Eles viram em mim um brilho diferente. E aí eles falaram assim: Amanda, você vai estudar e você vai ajudar aqui a formar os vocacionados. E assim eu fiz. 2 anos da minha vida eu passei mergulhada em livro, em documentos da igreja, no catecismo. Passei mergulhada em informações que a comunidade vinha fazer na Canção Nova de Curitiba. Então eu fui me alimentando, eu estava com sede, eu comecei a entender o que era castidade, o que era fornicação, porque muitas vezes nós não sabemos o que é fornicação. Mas fornicação, muitas vezes você está com seu namoradinho e você dá um beijo diferente, e você coloca a mão no pescoço e coloca a mão no braço. Isso é fornicação. Quando nossa mão começa a descer, você já não sente mais que você,
né? Não adianta fazer cara de bobinho, porque é assim. Isso vai acontecendo, isso é fornicação. E eu não sabia. Quando eu fui passando por esse processo, eu fui começando a entender. E aí foi onde a luta começou. Foi fácil? Não. É fácil? Ah, madrinha, se levar eles pro retiro de silêncio mesmo. É fácil, gente? É fácil ou não? Não é fácil. Nós somos de carne e osso, temos vontade sim. E a juventude é o momento onde tudo começa a mudar dentro de nós, é ou não é? O nosso corpo começa a mudar, a gente sente umas coisas estranhas. A gente olha um menino bonitinho, nossa, que menino bonitinho. O nosso olhar é assim. Mas nós precisamos começar a entender quais são os nossos princípios. E aí começou a luta dentro da Amanda. E eu lembro que eu chorava tanto. E era uma coisa tão forte, porque desde os meus 14 eu vinha fazendo uma sequência. E talvez você seja assim. Talvez desde muito cedo você pratica o ato da masturbação. É difícil sair? É muito difícil. Mas não é impossível. É necessário decidir, bater no peito e dizer: eu quero cravar essa luta. E você não está sozinho. E eu comecei a entender isso, que eu não estava sozinho, que existia alguém por mim, existia uma igreja por mim, existia um sacramento que me acolhia. E eu lembro que a minha maior dificuldade de voltar para Deus era porque eu pensava: eu já perdi a minha virgindade, eu já provei de muitas coisas no meu relacionamento, Deus não vai me aceitar de novo. E eu estava enganada. E sabe, foi um processo muito grande, luta. Aí eu vivia um tempo de castidade no meu namoro, meu noivado, meses. De repente, e a Amanda ia chorar. Aquilo era uma luta tão grande dentro de mim. Eu vivia meses sendo casta. De repente, era um deslize. Era o que a madrinha estava falando com a gente. É uma brechinha, é um momento, é um beijo, é uma mão, é ali que ele entra. E era assim. E eu comecei a perceber onde é que eu ia cair. Mas não, foi forte. E eu amava tanto esse menino. E eu não tenho vergonha de dizer, ele foi o homem que eu mais amei na minha vida até hoje. Nós estávamos há 3 meses antes de casar, eu já tinha vendido meu carro, já estava tudo pronto. Ele olhou para mim e disse assim: Amanda, não é isso que eu quero. Eu falei: o quê? E eu estava na minha comunidade, e eu ouvi, e ele morava nessa comunidade. Ele saiu, e eu ouvi os passos dele na brita, e eu dentro da capela com os meus irmãos da comunidade, eu gritava assim: ai! Porque aquilo doía dentro do meu coração, e eu gritava: ai! E o meu fundador me colocou no colo e disse assim: chora a tua dor, chora a tua história, não tenha medo. E eu gritava: ai! Tá doendo, ai! E aí eu fiz uma música para o Senhor. E eu digo assim na canção, né? Esvaziar-me de mim e encher-me do teu amor. É mais ou menos assim. Posso cantar um pedacinho? Esvaziar-me de mim. Eu cantava para ele. E encher-me do teu amor. É o que eu devo fazer. É o que desejo, Senhor. Amanda. Mas a tentação veio me visitar. Abri meu coração, deixei ela entrar. Não era o que eu queria, mas foi o que eu fiz. Pensei que era cura, mas foi cicatriz. Às vezes a gente acha que pela nossa força isso é cura, mas era cicatriz. Não era cura, era cicatriz. E Deus vendo que aquilo tudo estava me fazendo mal, Deus vendo que eu não tinha força para lutar contra aquilo, Ele me tirou. Hoje eu entendo. Depois de um processo, Deus me chamou para uma nova vida. Eu saí da comunidade, comecei a viver a missão mesmo. Entrei num novo relacionamento. Graças a Deus, esse posso dizer. Né, Ana? Tive 1 ano de relacionamento, esse eu consegui. Você está entendendo o processo? É uma luta onde nós precisamos lutar contra nós mesmos, entender que nós somos fracos, pecadores, e nós precisamos viver essa misericórdia de Deus. Eu acredito que você também tem uma história de misericórdia. Agora, essa é a primeira parte. A segunda parte que eu quero falar é sobre um deserto. Eu vivi essa parte da minha história de misericórdia de Deus, de ter encontrado a Deus.
mas chegou o momento em que eu senti minha alma esfriar. Você já sentiu isso? Parece que você reza, Deus faz lá, 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 lá. Não estou ouvindo você. A gente tem essa sensação de que Deus não vem, de que Ele está silencioso e que Ele se escondeu. E essa era a sensação que eu tinha. E eu lembro que eu tinha um retiro para pregar, que se chama Atos 29. Eu esperei minha mãe sair de casa, eu morava com a minha mãe ainda. E eu lembro que eu fechei a porta, me certifiquei de se a minha mãe estava em casa ou não. Olhei todos os quartos, minha mãe não estava. Tranquei todas as portas. Fechei a cortina do meu quarto. Tranquei a porta do meu quarto, para caso minha mãe chegar, minha mãe não vê. E eu comecei dentro do quarto. Você precisa vir. Você precisa falar comigo. Eu estou com saudade de você. Fala comigo. Eu tenho um retiro para pregar. Eu preciso ouvir a sua voz. Mas eu gritava tanto dentro daquele quarto. E dentro de mim uma voz me falava assim: tua mãe vai chegar, tua mãe vai chegar. E eu ficava entre aquela luta. Mas eu gritava: você precisa vir. Você precisa falar comigo. E eu gritava. E eu ia ter vergonha se alguém chegasse. Mas era uma briga novamente. Você está entendendo o que eu estou falando? Mais uma vez estava uma briga dentro do coração da Amanda. Eu gritava, até o momento que eu senti que eu já não tinha mais voz para aquilo. Eu caí ajoelhada na minha cama, cansada de gritar. E eu lembro que o Espírito Santo tocou na minha cabeça. Eu senti alguma coisa tocar na minha cabeça. E eu disse assim: eu cansei. E ele disse: você cansou, minha filha? E eu chorei, porque fazia tempo que eu não escutava. E ele disse: você cansou, minha filha? E ali, a partir daquele momento, ele não precisou falar mais nada. Eu comecei a orar, e ele veio, ele estava em mim, o Espírito Santo estava em mim. Mas daquele momento da minha vida, depois de perdas, eu entendi que ele pode estar silencioso, mas ele não está ausente. As pessoas da sua vida podem ir embora, mas Deus não vai. Deus fica, embora silencioso, Ele fica. Agora eu quero falar com vocês do ato de coragem. Amanda viveu um tempo de misericórdia, amém? Você também viveu um tempo de misericórdia. Amanda viveu um processo de conhecimento, de deserto, de avivamento, viveu, amém? Mas agora, quando o Espírito Santo ele faz esse processo em nós, Ele quer nos colocar a caminho. É por causa disso que você está aqui. Você está aqui porque o Espírito Santo quer transformar ainda mais a sua vida. Como é que eu estou, mami? Mateus, porque ele tem sonhos e planos para Mateus. Porque ele quer transformar a vida do Mateus mais do que ele já transformou, Mateus. Ele quer invadir o secreto do Mateus. Ele quer fazer do Mateus um profeta. Como é que é o teu nome? Bianca. Ele quer fazer da Bianca uma mulher que fala com autoridade. Só que nós somos jovens, tão mornos muitas vezes, que a gente para no primeiro não, a gente para na primeira cara feia, a gente para na primeira tentação. E você não pode ser assim, Mateus. Você não pode ser assim, Bianca. Amanda, você não pode ser assim, porque nós queremos o céu. E para entrar no céu, nós vamos precisar lutar. E hoje nós ouvimos aqui tantas armas, não ouvimos? Onde nós temos que correr. Nós precisamos ser essa geração. Eu tenho certeza que vocês têm muitos amigos que não conhecem a Deus. É verdade, não é? Temos muitos amigos. Você tem, né, Mateus? Muitos amigos que não conhecem a Deus. Mas o Mateus pode ser luz. A Bianca pode ser luz. Como é o seu nome? Maria. A Maria pode ser luz. E hoje Jesus está colocando esse poder nas suas mãos, para que você vá sem medo, para que você pregue sem medo. E São Francisco de Assis dizia assim: se preciso for, use as palavras, mas não precisa. Você pode chegar nos teus amigos, Mateus, com um abraço, dizendo para aqueles amigos que estão bebendo lá: ei, cara, não precisa disso não. Você vale muito mais do que isso. Com um abraço, trocando, chamando ele, você é eleito para isso. E muitas vezes nós não entendemos que somos eleitos para viver isso. Jesus te trouxe aqui porque você é escolhido, porque você não precisa ter medo. Eu tenho aprendido muito nesse tempo da minha vida. E a irmã Zélia sempre diz isso para nós: vá sem ver, que Deus colocará o chão nos teus pés. Eu não sei do que é que você tem medo, se é de assumir um ministério. E eu tenho certeza que aqui entre nós, a
absoluta, eu tenho certeza absoluta, que aqui existem muitas pessoas que desejam pregar a palavra de Deus. Eu tenho certeza. Talvez você não falou para ninguém, mas você agora me ouvindo sabe que é você. Não tenha medo, vá buscar. Deus te elegeu para isso. Eu quero dizer, o tempo está cada vez mais escasso, o tempo está cada vez mais curto. Nós precisamos nos levantar e dizer que somos de Deus, que somos de Cristo, que somos jovens que não têm medo de largar as suas coisas e ir. Nós precisamos ser assim. Nós precisamos entender que somos eleitos, e o demônio não quer que a gente entenda. Ele quer colocar medo em nós. Ele quer fechar os nossos ouvidos. Ele quer fechar os nossos olhos. Você acha que ele queria que você estivesse aqui essa tarde? Não, não queria. Ele fez de tudo para você não estar aqui. Nós sabemos a provação que nós passamos para chegar até aqui hoje. Mas dentro de nós existe uma certeza. Não importa o que aconteça, tudo que acontecer não pode nos parar. Você precisa ser luz para a sua casa. Você precisa ser luz na sua faculdade. E um dia eu ouvi alguém pregando, não lembro quem, mas essa frase ficou gravada no meu coração. Deus muitas vezes levanta um para ressuscitar uma casa. Deus muitas vezes levanta um para ressuscitar uma faculdade. E eu quero dizer para você, você é esse um. É você que está aqui, não é o teu irmão que ficou lá na tua casa. Não, é você. Deus levantou você para estar aqui. Você que hoje recebe essa palavra e precisa se encorajar e seguir adiante. Então a palavra que eu tenho para dizer para vocês é: não tenham medo de ser de Deus. Não tenham medo de se abandonar. Porque de todas as coisas que eu vivi, isso é o melhor. Assim como dizia Santo Agostinho, tarde te amei, Senhor. Ah, se eu soubesse que Jesus era tão bom assim, eu não tinha feito nada que eu tinha feito e estaria aqui muito antes. Então a mensagem que eu tenho a trazer é para vocês: gravem isso. Jesus vale muito a pena. Não tenham medo. Jesus vai muito além do que nós achamos que Ele pode fazer. Amém?